Fala time, lista de dispensa para o Vasco já começar 2026 com o pé direito. É claro que eu quero saber a opinião de vocês aqui também, é muito importante, então já deixa aqui no comentário, canal sem enrolação. Eu já falo aqui a primeira dispensa para mim. A primeira dispensa para mim deve ser os zagueiros, os dois, ou os três na verdade, né? Tanto o Maurício Lemos, quanto o Lucas Freitas e quanto o Lucas Oliveira. Muito obrigado aí, não sei o que o Carille viu, o Felipe viu, o Pedrinho viu, mas fato é que para o ano que vem não dá para ficar no Vasco. A régua com Robert, Renan e Cuesta subiu muito. Renan, mas aí o Vasco vai contratar quem? Tem o Lincoln aí voltando da base, foi muito bem aí em alguns jogos que ele teve no Vasco, e também pode fazer um investimento com o dinheiro do salário desses três zagueiros. Poderia muito bem fazer um investimento no Nino aí, que o Diniz conhece muito, um telefonema do Diniz, ano que vem, ano de Copa do Mundo, o Nino que já também foi convocado para a seleção brasileira, então poderia muito bem pintar aí no Vascão para ser um bom reserva ou disputar vaga, né? Para não deixar a régua baixar, para deixar o Robert Renan performar bem, o Cuesta performar bem, se precisar tomar cartão amarelo, for expulso, ter um outro na reserva. Até o Nino também pode chegar para ser titular, porque tem qualidade para isso. Já vou também falando aí do lateral esquerdo, Vitor Luiz e Leandrinho. Tchau, Leandrinho é da base, empresta ele para outro time, vende ele lá para o exterior ou para qualquer um time que quiser jogar, e vai buscar um lateral esquerdo para ficar no lugar do Piton, ou até mesmo o Puma, que já fez essa função, deve fazer essa função aí contra aí até o Fluminense, então pode improvisar o Puma, tanto na lateral esquerda, tanto na lateral direita, tanto de ponta. Então o Puma é um jogador que eu ficaria também no Vasco, tem identificação com o clube, é jogador de Copa do Mundo e vai valorizar também bastante. Paulo Henrique também deve permanecer, o Piton deve permanecer, a zaga deve permanecer. Daniel Fusato, tchau, e o Vasco precisa buscar um outro goleiro para fazer sombra ao Léo Jardim, ou até disputar vaga com o próprio Léo Jardim. Sei que o Léo Jardim hoje é um dos melhores goleiros que atua pelo futebol brasileiro, o melhor goleiro do Brasil aí, na minha opinião. Porém, tem que ter sombra. Quando o goleiro, por mais que ele seja o melhor, tem salvado o Vasco em diversas partidas, classificando o Vasco. Esse Vasco hoje está nas finais da Copa do Brasil. Agradeça ao Léo Jardim. Porém, o jogador ele tem que olhar para o lado, ele tem que sentir medo de perder a posição, ele não pode relaxar em momento nenhum. Se tiver um bom concorrente no banco de reserva, vai fazer ele evoluir ainda mais. Então o Vasco necessita, para mim também, pegar um bom goleiro para disputar a vaga, não para ser reserva, não, para disputar a vaga com o Léo Jardim, time que quer ganhar tudo aí ano que vem, quer ganhar Libertadores, quer ganhar Brasileiro, quer ganhar Copa do Brasil. Tem que ter dois times titulares. Na sequência aí, o Puma, óbvio, se aparecer um outro lateral direito, dá pra colocar também, ou o próprio lateral esquerdo, que seria melhor, na minha opinião, pode estar contratando. Daí, volância, tem que fazer a limpa, irmão. Tem que fazer a limpa. Matheus Cocão, obrigado aí pelo ano de 2024, irmão. Teve a oportunidade de vender, segurou, não dá. Jair, eu ficaria com ele pro próximo ano, mas dependendo do salário também, tchau. Se não der para diminuir um pouco do salário dele, tchau. Se tiver alguma boa proposta também pro Jair, mas eu ainda ficaria com ele. Mas recebeu proposta, dá pra gente buscar um outro volante para o time do Vasco, pelo salário dele, que não é barato. Paulinho não emplacou, obrigado aí pelo gol, obrigado por tudo que você fez pelo Vasco. Vasco também pagou seu salário tudo certinho, não te deve nada. Obrigado, tchau. Serginho, tchau.
Tietê, tchau. Hugo Moura, muitas críticas também em relação ao Hugo Moura. Também ficaria o mesmo critério do Jair. Gostaria que ele permanecesse, mas se pintar alguma proposta boa para o Vasco e boa para o jogador, tchau, e buscariam outros nomes. Thiago Mendes, acho que ele vai dar liga, acho que é um jogador que tem experiência, tá melhorando agora a forma física aí para poder ajudar o Vasco. Acho que poderia contar com ele, é um jogador que ganha muito bem, mas também se até o meio do ano não performar, tchau, ganha um alto salário e o Vasco precisa enxugar folha. Isso é uma coisa que eu bato palma para Pedrinho, que ele, desde que ele chegou no Vasco, ele faz isso, enxuga folha salarial. É o que eu falo, rapaziada, você pega os 15 cabeças de bagre que ganham um monte de dinheiro no time do Vasco, e você consegue juntar aí, trazer 5 bons nomes que dá outra característica ao time do Vasco, dá o medo, né? Dá bastante qualidade e você mescla com um jogador da base, um jogador que não é conhecido assim, que o Vasco consegue fazer essas contratações pontuais aí no mercado. Um Machado, né? Como o próprio Nuno Moreira, um Barros que já era da base. Mas você tem o Cuesta, tem o Robert Renan, o Vasco consegue fazer bons achados, mas de fato precisa aí, você pega aí 15 cabeças de bagre e você tem aí 10 milhões de reais fácil, que você pega aí, paga 2 milhões, hoje cada jogador é tudo caríssimo, então você pagando 2 milhões aí a 5 jogadores, um enxugamento que você consegue fazer de 10 milhões em 15 cabeças de bagre que fica no banco ganhando 500, 600, 700 mil, você consegue juntar um dinheiro aí. Meio de campo, Garré, eu acho ele um bom jogador, mas não funciona na boa do Diniz, então tchau. Maxine voltando de empréstimo agora, não testou, tchau. Jean David também, tchau. Olha quanto que o Vasco está economizando. Matheus França, tchau. Dá para buscar outro nome com o dinheiro que ele ganha. Então, chegando no que vem, projetando no que vem, mantendo o Fernando Diniz, a moral que ele tem para ligar o jogador, ano de Copa, Vasco disputando grandes competições, competições internacionais, temos tudo para poder atrair jogadores, pagamento em dia, vai jogar no Maracanã aí, ou até mesmo no próprio Engenhão. Então, visibilidade que a galera vai ter aí para o ano que vem. Então, Matheus França acho que não deu, foi uma tentativa, chegou aí com bom status, vindo da Europa, mas infelizmente não deu aquele match ali que a gente gostaria que tivesse. Então, tchau Matheus França. David, tchau meu filho, tchau, já deu o que tinha que dar, vende, para mim não dá nem para ser reserva mais no time do Vasco, dá pra gente buscar outro. Tá acomodado já também no Vasco da Gama. Ano passado fez um bom campeonato, esse ano também fez, muito fora de ritmo, quando tem a oportunidade quase nunca aproveita, então tá na hora de ir. E Verratti que ano que vem muito provavelmente não vai aceitar ficar no banco, é o líder do elenco, jogou bastante, ajudou bastante o Vasco nos últimos anos que esteve aqui, é um artilheiro nato, só que o estilo do Fernando Diniz não favorece. Verratti é um cara que ganha quase R$1 milhão. Aí a gente pensa, se for trazer um jogador, o nível do Firmino, o nível do Richarlison, o nível do Matheus Cunha, sim, o Verratti pode ir embora. Agora, se não for trazer jogadores desse peso aí, for perder o Verratti para trazer o outro cabeça de bagre com o mesmo estilo ali na frente, aí eu acho que não compensa. Poderia deixar o GB e deixar o Ryan jogando nessa posição. Então, são alguns jogadores que trariam um alívio na folha de salarial do Vasco gigantesca, que só esses jogadores que eu estou falando vai chegar aí a quase 20 M de economia no Vasco, que o Vasco poderia buscar grandes jogadores. Hoje não tem mais jogador bom barato, hoje qualquer ganha aí 2 milhões, 1,5 milhão, você vê o Michael
Michel do Flamengo, por exemplo, ganha quase 2M, Gabigol quase 3M. Então, jogador com peso, com rodagem, hoje em dia está caro. Então, o Vasco precisa abrir mão de cabeça de bagre aí, jogadores, para poder trazer 5 ou 6 jogadores que vai fazer diferença. Isso foi sempre o pensamento meu. Edmundo também já falou diversas vezes isso, né? Que às vezes o Vasco pega aí essa turma aí que está encostada lá no Vasco, que não serve para nada, mexe com o jogador da Série B, mexe com o jogador aí da base, e a gente consegue fazer aí um time bom, um time que o adversário sinta pelo menos um pouco de medo de enfrentar aí o time do Vasco. Então, são bons jogadores. Bruno Guimarães já falou que quer voltar. Tem o Douglas Luiz, que se quiser jogar na Copa do Mundo vai ter que voltar para o Brasil, que já não é visto, Douglas Luiz. Tem o Richarlison, que também está muito bem, né? O Vasco já apresentou um projeto para ele, ele tem vontade de voltar a jogar no Brasil. Tem o Matheus Cunha, está muito bem também no Manchester, mas também já falou que é vascaíno. O Vasco tem que aproveitar essa onda aí e trazer, né, jogadores para perto. Também esses jogadores que são bons lá, igual o Richarlison, por exemplo. Ele queria, né, muito provavelmente queria estar aí ganhando título, gostaria de estar disputando título e não ficar só sobrevivendo no campeonato da Premier League, Champions, e não ganhando nada nunca. Então eles querem levantar títulos, querem ser vencedores, e nada melhor do que o Vasco aí apresentar um projeto para esses jogadores. Se você concorda, já comenta aqui, rapaziada, compartilha esse vídeo. Você que não está inscrito, se inscreva aqui no canal e deixa o like, sua opinião é muito importante pra gente. Muito obrigado aí, forte abraço, até o próximo vídeo.